Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. Antes de entrarmos no vídeo, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, você deixe seu like, você compartilhe essa mensagem para mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas pela mensagem de Deus. E como vocês viram no título do vídeo, nós vamos falar sobre a forma como nós estamos tentando moldar Deus à nossa maneira nos dias de hoje. Então vamos orar, quero pedir que você feche seus olhos para que Deus ele venha trazer o entendimento dele para a nossa vida. Amém? Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, reconhecendo que nada somos e que precisamos desesperadamente de Ti, Pai, da Tua presença. Por isso, neste momento eu peço, venha nos encher, Pai, venha nos conduzir, trazer o Teu entendimento, Espírito Santo de Deus, que vem do alto, que vem de Ti. Abra os nossos olhos, ilumina as nossas mentes para entendermos, Pai, aquilo que precisamos consertar em nossas vidas, para prosseguir, para continuar prosseguindo para o alvo, que és Tu, Cristo Jesus. Assim nós pedimos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. No último vídeo da semana passada, a gente falou sobre Caleb, sobre uma história de fé, uma história de coragem, de resiliência. E diante daquele vídeo, Deus ele trouxe uma reflexão ao meu coração. Como nós temos tentado moldar Deus nos dias de hoje. Recapitulando, Caleb ele foi um dos espias, né, que Moisés enviou para espiar a terra de Hebron, para que o povo de Israel pudesse adentrar aquela terra. Então eles tiveram muitos problemas, tiveram gigantes, lutas que eles precisaram enfrentar, porém Caleb ele nunca perdeu a fé e a coragem e a confiança que Deus podia e pode fazer o que ele quiser, porque ele é o Deus do impossível, certo? Então diante disso, Caleb ele luta, ele conquista as terras, só que ele precisa esperar um período de 45 anos até de fato ele adentrar na terra que ele recebeu como promessa para ele ter o seu descanso. E diante disso eu fiz uma pergunta, porque quantos de nós, quando a gente ora e pede a Deus algo, e às vezes demora um dia, uma semana, um mês, a gente já começa o quê? A desacreditar, a falar que Deus não ama, que Deus não faz aquilo que a gente pede. Uns falam até que Deus não existe, chegam a esse extremo. E diante disso, a gente começa a tentar moldar Deus. O que é isso, Felipe? A gente coloca Deus num potinho. Por que potinho? Porque a gente acha que Deus é obrigado a fazer aquilo que eu quero, no tempo que eu espero, da forma como eu pedi. Então são 3 eus aqui. Aquilo que eu quero, no tempo que eu espero, da forma como eu pedi. Como se Deus ele fosse o meu servo. A gente inverte a ordem. Então se Deus não faz aquilo que eu pedi, não serve. Se não foi no tempo que eu pedi, também não serve. E se não foi da forma como eu queria, também não serve. Essa é a forma como nós temos tratado Deus nos dias de hoje. Para não ficar somente nas minhas palavras, gostaria de ler uma primeira passagem hoje, que está no livro de Jó, capítulo 38. Aqui a palavra de Deus nos diz o seguinte, a partir de Jó, capítulo 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade. Disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Aqui, meus irmãos, essa passagem retrata a história, um pouquinho da história de Jó, que é um personagem que ele é muito conhecido, e muito conhecido pelo sofrimento que ele passou, pela resiliência, por ter fé, por confiar em Deus. Porém, eu gostaria de destacar um outro ponto da história, que foram justamente os momentos que Jó ele começa a questionar a Deus, questionar a justiça de Deus, a retidão de Deus. Então, na passagem que nós acabamos de ler, Deus ele responde a Jó. E ele começa falando, Jó, já que é assim, vou te responder, né? Vou te perguntar algumas coisas, e você me responda como um simples homem. Já que você sabe tanto, onde estava você quando eu lancei os alicerces da terra? Então Deus começa a fazer uma série de perguntas para Jó. Como eu lancei esses alicerces? Quem dá ordem aos relâmpagos? Quem controla e armazena as chuvas?
E diante disso, Jó ele percebe a grandeza de Deus, não só ele, mas todos nós. E não estou aqui dizendo que eu faria diferente da forma como Jó fez. Imagina o sofrimento que aquele homem passou. Mas é justamente trazendo a nossa fraqueza humana que nós temos a tendência de desacreditar de Deus quando nós temos que esperar um longo tempo para que algo se cumpra em nossas vidas. Ou quando as tribulações vêm. É uma tendência humana desacreditar, começar a questionar Deus. E foi isso que Jó fez. Ele questionou a Deus, porém Deus o responde. Já que você está me questionando tanto, me explique como que funciona toda a ordem do universo, já que você é tão sábio, Jó. Então, diante disso, a gente vê a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Né? Nós somos pequenezes, tão pequenos que nós somos, né? E Deus é soberano e a gente consegue perceber isso. Gostaria de trazer outra passagem que retrata bem esse aspecto, está lá em Romanos, capítulo 9. Em Romanos, capítulo 9, no versículo 20, diz o seguinte: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para o uso desonroso? Então aqui nessa passagem, meus irmãos, Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele faz uma alusão, como é feito em Jeremias também, de que nós somos os vasos e Deus é o oleiro. E ele traz o mesmo questionamento que eu acabei de demonstrar para vocês acerca da vida de Jó. Pode, né, quem é o homem para questionar a Deus? Pode o vaso, a obra, questionar o oleiro, o criador? Vou dar um exemplo, é como se aquela pintura que ficou famosa, Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, é como se aquela pintura tomasse vida e ela começasse a questionar o próprio Leonardo da Vinci. Por que você me fez assim? Você não me fez direito aqui nesse aspecto. Gostaria que você me retratasse de uma outra forma. Diante disso, vocês conseguem perceber o quão espantoso é isso? A criatura tentando ensinar o Criador como fazer as coisas. Tem aquele ditado que é famoso, né? Você quer ensinar o padre a rezar a missa? É isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Nós estamos tentando ensinar a Deus como fazer as coisas, sendo que Deus é quem criou tudo. Então, quando a gente não espera em Deus, quando a gente não confia verdadeiramente em Deus, é isso que a gente faz. A gente tenta tomar o lugar de Deus e tenta ensinar Deus como fazer o seu trabalho. Então, a gente coloca Deus em um potinho. E é isso que nós não devemos fazer, meus irmãos. Deus, ele é soberano. E aí a gente entra um pouquinho no título desse canal, que é Preparando o Caminho. Essa frase faz referência ao profeta João Batista, que foi aquele que disse frases que marcam a nossa geração, que marcaram, né, muitas gerações. A primeira é: não sou digno sequer de desatar as suas sandálias, as sandálias de Cristo, que João está fazendo referência aqui, João Batista. Então, diante dessa frase, a gente entende o quão pequenos nós somos, ao ponto de eu não ser digno sequer de tocar nas sandálias de Cristo. E outra frase que ele diz é que ele cresça e eu diminuo. E quando a gente tenta moldar Deus, só nos mostra que estamos cheios de nós e vazios de Deus. E a essência do Evangelho, o princípio do Evangelho é o contrário. Nós temos que nos esvaziar das nossas vontades e quereres, né? E nos encher da vontade do querer de Deus. Então a ordem de Deus é diferente. Quanto mais eu me diminuo, mais ele cresce em mim. E a luz e a glória dele resplandece. Então, meus irmãos, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar aqui hoje. Eu vou deixar mais uma passagem para que vocês meditem nela. E ela está lá em Provérbios. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então aqui, meus irmãos, nós acabamos de ler de um livro que foi escrito pelo homem mais sábio da Bíblia, Salomão, que o homem ele faz muitos planos, mas no final de tudo o propósito de Deus é que se cumpre. Então, diante disso, nós, quando estamos cheios de nós, queremos fazer tudo do nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito. Deus ele pode até permitir por algum tempo que as coisas saiam do lugar, mas no final de tudo você vai se quebrar e você vai ter que voltar para o centro da vontade, do propósito de Deus. Então, diante disso, meus irmãos, eu quero deixar essa reflexão.
Não tentem moldar Deus, porque quando a gente tenta moldar Deus à nossa forma, à nossa vontade, querendo que Ele faça todas as nossas vontades no nosso tempo, nós não estamos confiando de fato em Deus. Então, se eu não confio verdadeiramente em Deus, eu não estou tendo fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé verdadeiramente, confie em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Que esse vídeo tenha te edificado, que a graça te acompanhe toda a sua casa, onde vocês estiverem. Um grande abraço, Deus os abençoe.